Sejam bem-vindos a mais um episódio do Recalculando a Rota Podcast. E eu quero agradecer o nosso apoiador oficial, o Frases que Inspiram, um perfil de motivação e dose diária para você. E essa aqui é a edição exclusiva e limitada do e-book físico. Vou deixar na descrição, se você tiver interesse, você pode entrar na página e conferir. Voltando aqui, hoje eu vou receber uma convidada muito especial e eu vou iniciar hoje com uma frase que eu achei muito interessante na nossa conversa. E ela diz assim: tenho uma veia empreendedora muito forte. Já tive uma empresa de cadeiras e acredito que empreender é um dom que pode ser potencializado com técnica. Para mim, empreender é diferente de ser empresário. É criatividade aplicada em tudo que se faz. Então, com vocês hoje, doutora Maria Cecília Marques, famosa Cissa. Ela é advogada, fonoaudióloga, vice-presidente do Sindicato de Fonoaudiologia, especialista em direito médico e da saúde e apaixonada por unir, suas formações e transformar a vida das pessoas. Cissa, muito obrigada por ter vindo e compartilhar com a gente tantas coisas que vocês vão ver que é uma aula, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, encaminhe para um amigo, para um familiar, que a gente vai falar sobre muitas coisas importantes, sobre o direito médico, de saúde, tanto do beneficiário quanto do profissional também de saúde. Então, Cissa, quando você fala que empreender é criatividade, é pura criatividade mesmo, né? A gente que empreende sabe muito bem disso. E quando, assim, você olha para a sua trajetória, qual o momento você vê que mais exigiu essa criatividade? Sim, Ana, antes de começar a entrar mesmo, eu quero agradecer a participação, o convite, espero que seja um momento bem gostoso nosso aqui. Bom, o empreendedorismo, ele está relacionado com a criatividade, inovação, superar adversidades e correr risco. Na minha carreira, na minha jornada, na fonoaudiologia e na advocacia, eu vejo hoje que o ponto central ali que marca bem essa questão do empreendedorismo foi tentar associar as duas áreas, porque a gente pensa que a gente precisa ser uma coisa ou precisa ser outra, mas na verdade não. Então, o que me mostrou que foi possível para mim ser empreendedora é criar essa possibilidade de juntar as duas áreas. Então, acho que esse foi o maior desafio, mesmo está sendo. Existiram outros na minha carreira toda, foi toda assim movimentada. Eu falo que esse podcast, Recalculando, a rota, ele é assim perfeito para mim nesse sentido, porque a gente o tempo todo está mudando, se inventando, inovando, Graças a Deus, Porque se a gente não for criativa, a mulher principalmente, a gente já tem tantas tarefas em casa, na sociedade, no trabalho, filho, marido, papagaio, cachorro, então assim, a gente já tem essa mente mais criativa, e eu vejo que a gente se reinventar e permear por esses dois lados, com uma certa leveza, porque empreender não é fácil. Não. A gente sabe que não é fácil, Cissa? Não. É um leão, eu brinco que eu falo assim, é um leão por dia que a gente mata empreendendo. Exatamente. Mas é um leão transformando a vida das pessoas, é um leão fazendo a diferença. Com certeza. É bem diferente do que trabalhar no regime CLT, que você vai lá, faz o seu, bate o ponto, almoça, tem seus benefícios, tchau. E eu sinto que não tem uma contribuição tão grande para a sociedade. Então, foi bem o que você falou. E quando você olha, assim, para a Cissa lá do passado, quando ela se formou, na primeira graduação em fonoaudiologia. Isso. O que você pensa? O que passa assim na sua cabeça? Eu passo assim, que a fonoaudiologia, lá atrás, assim, quando eu vejo a fonoaudiologia, eu vejo que ela foi uma oportunidade para mim. De trazer esse entendimento, porque o profissional da saúde, ele tem um olhar muito especial, principalmente com o outro,
né, essa questão da empatia, essa questão, né, de entender as dores. Então, essa jornada na fonoaudiologia, o meu papel como fonoaudióloga, ele me possibilitou enriquecer mesmo nesse sentido, sabe? Como pessoa e olhar o outro de forma diferente, né? Olhar o outro da forma que deve ser olhado, né? Respeitando suas dores, né? Respeitando sua história. Respeitando sua história, né? Todos nós temos histórias, né? E como advogada, você já fez segurança técnica de segurança do trabalho também, sim, né? E como advogada, muitas vezes a gente vê muitos advogados, assim, muito... Posso dizer frios, mas assim, talvez é porque ele não tem essa sensibilidade para lidar com a dor do outro, né? A advocacia, ela é muito técnica também. Né? Então, quando a gente olha para a advocacia, a gente trabalha com as leis, a gente envolve a jurisprudência, então a gente tem que ter um olhar muito técnico, né? Para até mesmo ser assertivo e não errar. Então, assim, a advocacia, ela te traz essa segurança, sabe? Que é muito bom, né? Para a gente que... se todo mundo tivesse um pouquinho de noção da parte jurídica, do direito em si, acho que a vida seria mais fácil, né? Mais segura, com decisões mais assertivas, né? Eu acredito. Eu trabalhei 7 anos com direito administrativo, prestação de contas dos municípios, e eu amei. Eu fiz economia, mas também recalculei a minha rota, né? Fiz economia, depois passei para o marketing, mas o direito, ele sempre esteve na minha vida. Sim. Até hoje eu tenho vários clientes do direito, do marketing jurídico. E assim, eu falo que trabalhar com direito deve ser... eu sinto que é muito gostoso. É muito gostoso para mim, porque eu sinto que eu estou aprendendo. Eu fico imaginando estudar, defender alguém, deve ser, assim, uma sensação incrível, né, Cícera? No meu caso, que trabalho, eu faço, a minha área de atuação, ela envolve muitas áreas, né? E quando eu formei no direito, a gente pega de tudo, né? Então, a gente tem que fazer isso pra gente... porque eu já cheguei abrindo meu escritório, eu e uma sócia, que hoje eu não tô mais com ela, a gente tá separado, mas no início foi assim, então a gente pegava de tudo para ter cliente. Então, assim, hoje eu vejo que algumas áreas do direito, elas precisam desse olhar mesmo, né? Então, na área de família, que é uma área que eu atuo, no previdenciário, são todas essas áreas do direito médico e da saúde, principalmente da saúde, quando eu falo do beneficiário, né? Do plano de saúde, o beneficiário da saúde em si. Então, a gente precisa mesmo ter esse olhar trazendo para a parte jurídica, sabe? Então, assim, essa questão da advocacia ser muito técnica, muito, vamos dizer assim, concreta, assim, né? Ela se perde em algumas matérias, sabe? Em outras, ela tem mais essa junção, essa união. Graças a Deus, com o provimento, né, 205, né, de 2021, sim. Que ampliou um pouco o marketing jurídico, né? Porque antes nem se podia falar tanto, não pode mostrar, por exemplo, o escritório, não pode se autopromover, não pode prometer ganhos de causa. Isso tudo eu aprendi trabalhando com os clientes, sabe? A advocacia, ela não pode prometer mesmo, né? Porque quem decide não somos nós. Né? A gente depende de um terceiro para fazer essa decisão. Então, assim, de fato não pode prometer. Mas eu falo o seguinte, que quando eu converso com o meu cliente, eu falo que o processo não é meu. Então, não sou eu que vou. Eu sou só um instrumento que vou te guiar nesse processo que é seu, porque as consequências dele são todas suas. Então, eu falo assim, que meu cliente, ele tem que ser protagonista. Ele é o protagonista do processo dele. Então, ele tem que estar ativo, ele tem que saber, ele tem que participar. Porque as consequências de tudo que vai acontecer é dele. No direito, você tem inúmeras estratégias, né, no processo, por exemplo. Então, assim, qual a melhor vai depender do que o cliente quer. Entendeu? Então, é importante pensar nisso, é importante com essa questão que você falou do marketing, né? De ampliar essa possibilidade também de mostrar isso para o seu cliente, né?
de uma forma didática, né, descomplicada. Exatamente. Tem um mito, né, do juridiquês, né? Tem um mito muito forte do juridiquês. Hoje diminuiu muito, né, essa questão do juridiquês, né? Falar graças de forma a Deus. fácil, né, descomplicada, para que a população entenda, né? A gente fala cidadãos, né, os cidadãos entendem, mas também os profissionais. E, assim, eu trabalho com posicionamento e eu não poderia deixar de te perguntar, né? Você lembra quando que você se posicionou, assim, como especialista em direito médico e da saúde? Sim. Quando eu tinha a sociedade, né, no escritório, a gente passou por várias mudanças no escritório, assim, de entender qual que era o foco. Por quê? Eram duas pessoas, duas advogadas, cada um com sua história, cada um com sua habilidade, sua capacidade. Então, assim, foi muito difícil, assim, de associar, mas a gente era muito diferente, mas a gente se completava em alguns pontos. Então, eu lembro perfeitamente que foi uma época em que a gente precisava, o que a gente fala de nichar, né, o escritório, de trazer ele com um foco mais preciso numa área de atuação. E foi nessa época mesmo que a minha ex-sócia, a gente sentou e conversou e a gente colocou que talvez seria uma boa ideia trabalhar com direito médico da saúde pelo fato por eu ser uma fonoaudióloga, né, e estar envolvida no direito na parte da saúde. Então, foi um momento, assim, que foi mais ou menos um pouquinho depois da pandemia, a gente resolveu fazer essa mudança, né, de estratégia no escritório. É complicado porque, assim, você vem numa rotina, aí você muda, aí você tem que mudar o marketing, aí você tem que mudar tudo. Tudo. Você muda tudo. Por isso que eu falo assim, tem gente que às vezes se posiciona de uma forma numa semana, na outra semana se posiciona de outra forma, se posiciona de outra forma no outro mês, no outro ano. Então, assim, ele nunca vai ser reconhecido como especialista naquele assunto. Exatamente. Né? É tão importante, assim... É difícil a gente falar assim, eu me posicionei em X, Y dia. É difícil, porque igual você falou, é uma transição, uma trajetória, mas é muito importante ser reconhecida como direito médico. E eu vejo que depois, eu trabalhei também na área médica por 4 anos, sempre na parte do gerenciamento. E eu vi que os profissionais não tinham muito conhecimento sobre os direitos deles, e nem o consumidor final, né, o beneficiário final ali. E a gente, depois da pandemia, ainda surgiram muitas outras doenças, né, a gente vai comentar aqui um pouquinho, que aí se fez mais necessário o advogado trazer de forma clara, simples, quais eram os direitos, quais eram os documentos que precisa, porque muitas vezes, né, não explica-se isso. Né? Então, eu acho que isso dificulta, assim, muito, tanto para o profissional quanto para o beneficiário. Aí entra o plano de saúde, o SUS. Você vai contar um pouquinho disso aqui ainda para a gente. Mas aqui, entrando nessa questão, Cissa, de cabeça, assim, quais são os direitos que a população desconhece, os principais que a população desconhece e que acabam custando, assim, muito caro não ter essa informação? Um direito que é muito interessante na área da saúde, vou focar, assim, na área da saúde porque é a minha especialidade, mas, assim, é o seguinte, que às vezes a gente fala muito de rol da ANS, né, rol da ANS, o plano de saúde tem que seguir o rol da ANS e tudo mais, mas na verdade não é bem assim que acontece, né? O rol da ANS, embora seja um pouco taxativo, existe algumas exceções, algumas questões que eles chamam de mitigação, né? O jurisprudência utiliza muito esse termo. Então, quando a gente fala de rol da ANS, não necessariamente o procedimento que você precisa não pode ser resguardado pelo plano de saúde, porque não está no rol da ANS. Vai depender de outras questões. Igual você falou, sobre a documentação, sobre a urgência, né? Sobre a necessidade que você precisa de fazer uma cirurgia. Às vezes não está naquele rol da ANS, por exemplo, uma cirurgia robótica, mas ela é tão necessária que o plano de saúde tem por obrigação de cumprir de pagar ou de fornecer esse serviço. Né? Então, não necessariamente. Então, isso é uma informação que é muito importante que as pessoas precisam entender. Que o fato de ter um rol
da ANS não impede de você fazer um procedimento que seja de urgência, por exemplo, ou que seja muito necessário, né, que custe a sua vida. Então, é importante ter essa ideia. Outras informações é que você tem direito à informação clara, né? Você tem um termo de consentimento informado que a gente fala que o médico tem que passar para o seu cliente para ele assinar. Não é um termo de consentimento genérico ou geral, que tem tudo lá. Não, o seu cliente, né, para o médico agora, o seu cliente ele tem que entender de fato quais são os riscos, como que vai ser esse procedimento, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que precisa. Então, é claro que os médicos falam assim, os médicos, eu vou falar os médicos, mas os profissionais da saúde que tem necessidade de termo de consentimento, por exemplo. Eles falam assim, mas se a gente colocar tudo, como que vai ser? Na verdade, você não precisa colocar tudo, mas você tem que deixar claro o que realmente precisa ser deixar claro. Uma consequência de um procedimento, a pessoa ter uma doença ou uma comorbidade, que isso vai interferir no resultado da sua cirurgia. Então, isso tem que ser esclarecido para que a pessoa tome uma decisão consciente. Então, ser claro nas informações é um direito do paciente, né? E resguarda tanto o profissional da saúde, né, quanto o usuário, né? Eu tô me lembrando aqui, meu pai precisou fazer uma cirurgia e, por risco de vida mesmo, né, tinha a versão, não sei se é isso que usa, mas a versão aberta que abria e tinha por vídeo, né? Mas assim, era muitas vezes mais caro. O plano de saúde não queria liberar. Sim. Sabe? Não queria liberar. Então a gente teve que entrar na justiça. Foi liberado, né? Graças a Deus. Mas a gente ouve muito falar disso, mas quando acontece com a gente, você fala assim, gente, realmente. Como é que o médico pede uma coisa dessa, sabendo as comorbidades, né? E tem a questão também de pacientes que também acabam escondendo algumas coisas, né? Sim. Então, nesse caso, você também advoga para profissionais da saúde para poder resguardá-los, né? Sim. Desses pacientes que querem esconder uma coisa que... Pra quê, né? O profissional da saúde, ele tem que ter uma anamnese bem feita, ele tem que ter um prontuário completo. O prontuário não é só o escrito do atendimento, o prontuário são os exames, né? Todas as informações que envolvem aquele paciente. Então, lá tem que ter exame de laboratório, tem que ter os exames complementares, né, que são necessários, tem que ter uma anamnese bem feita, uma avaliação bem feita, porque não tem como você ter todas essas informações e ainda não descobrir de fato o que aquele paciente tem, né? E assim, e quando você tem isso, toda a informação, todos os esclarecimentos, a pessoa assinando, ela está se responsabilizando de um possível problema que possa haver de uma cirurgia, por exemplo. Então, aí passa a ser responsabilidade de quem não falou, né, do paciente, no caso. Sim. Porque toda orientação, todas as informações foram solicitadas. Se ele falou que não tem, então como que o médico pode se resguardar disso também, né? Até injusto, né? Se a gente pensar dessa forma. Então, tanto o paciente quanto o profissional da saúde, os dois têm que se resguardar, né? E ter esses documentos, ter esses exames, esses diagnósticos. O que eu vejo muito, Cissa, por exemplo, hoje o meu pai faz hemodiálise. E a nefrologista dele, às vezes a gente precisa de uns laudos, né? Para entrar... Você também trabalha com o direito previdenciário, né? Às vezes para entrar com algum benefício que ele tem direito, né? E aí os médicos não sabem como elaborar isso, sabe? Não sabem como elaborar isso. Aí eu fico pensando, gente, a pessoa tá ali, né? Tá lidando com seres humanos que já estão num estágio de debilidade ali, debilitação, e a pessoa não fala assim, não sei, traz um modelo para mim. E entrando nesse traz um modelo para mim, muitos ainda utilizam o ChatGPT, né, outras IAs que tem no mercado, né. Então, eu acho isso muito perigoso, eu vejo que isso é muito perigoso, porque ao invés de contratar não é uma consultoria, né? Mas assim, ter um serviço ali mensal, né?
que eu vejo muitas clínicas tendo, como eu trabalhei na área da saúde, eu vejo que muitas clínicas têm ali um advogado à sua disposição para consultar mesmo, né? O que pode, o que não pode, como deve proceder. Sim. Você vê que isso é a minha visão de até 3 anos atrás. Ela continua ainda? Muitas clínicas, elas precisam disso. Muitos médicos não têm conhecimento, ou outros profissionais da saúde. Eu falo assim, que a gente, você que atende, né, uma pessoa que precisa de um relatório, que você sabe que ele precisa para conseguir um benefício, você também tem que buscar querer essas informações, né, para poder passar o melhor relatório para que ele consiga o objetivo que necessita, né? E eu falo o seguinte, que, por exemplo, meus clientes, eu sempre encaminho cartas, entendeu? Para poder para o médico entender o que eu quero nesse relatório. Então, assim, é um trabalho conjunto mesmo, um tem que ajudar o outro, tem que ter a informação, mas todos têm que estar abertos para poder tentar resolver essa questão, né, que é muito complicado. Muitos médicos, por exemplo, eles têm dificuldade de emitir algum relatório por ser parte de um plano de saúde, por exemplo. Então, assim, isso eu entendo essa situação e é complicado, né? Você tá envolvido ali e não ter receio, né, de poder ir contra o seu, né, o seu contratante, vamos dizer assim, mas não é contratante, mas está envolvido ali. Então, é uma questão assim que precisa mesmo de orientação jurídica para que faça a coisa certa, né, sem prejudicar ninguém, nem ele, nem o paciente. Né? Foi o que você falou a respeito do direito da informação, né? Do conhecimento, do direito à informação. E aí, assim, como eu vivi isso com meu pai, com relação a benefícios, também a medicamentos, que a gente vai falar aqui um pouquinho, da farmácia, né? Da farmácia viva. Que é do fornecimento do SUS, né? Isso. Nossa, que dificuldade. E eu penso, poxa, uma nefrologista que tá lá, né, que é diretora da área, que tá lidando com aquilo diariamente, ela deve ter o costume de fazer esses pedidos, né? Tem muitos médicos, assim, que eles têm já essa habilidade, então a gente não tem quase problema nenhum, né? Às vezes pode ser um médico novo, ou alguém que ainda não tem um conhecimento, mas a prática vai levando ele a fazer isso, né? A poder dar essa orientação. É uma coisa que a gente falou também, empatia, né? Saber que do outro lado ali tem uma pessoa de carne, osso, que tem família, né? Que tem pessoas que a amam, que estão preocupadas com ele. Às vezes eu sinto que falta um pouco isso nos profissionais, talvez devido à grande demanda, né? Não consegue olhar ali para o ser humano como um ser único, sabe? Ainda mais se vem do SUS, né? Um profissional da saúde que atende o SUS, que tem uma demanda muito grande, é até desumano com o profissional da saúde, que ele não pode oferecer essa qualidade que é necessária às vezes. Às vezes ele entra no estresse ali, né? Às vezes tem até um burnout, já vi. Quando eu trabalhei, profissionais tendo um burnout porque era estipulado atender X pacientes por turno e a pessoa não dava conta e tinha questão moral também, né, que tem muito isso, não consigo prestar meu serviço, né, da forma que eu gosto de prestar como profissional, e a pessoa, ela entra em colapso mesmo. Mas aqui, se você comentou comigo falando sobre isso, que você, né, tem TDAH, sim, é algo que tem sido falado muito ultimamente, e assim, quais são os direitos de quem tem TDAH? Porque a gente fala muito dos autistas, né? O direito dos autistas, mas e quem tem TDAH? O TDAH, os direitos do TDAH é mais fácil de ver na infância, né? Então, quando você fala que o jovem que tem TDAH, ele pode ter tempos maiores para fazer prova, no concurso público, da mesma forma com um adulto, né, no trabalho. Então, assim, são direitos a ter acesso a algo um pouquinho diferente do que o padrão normal, né? Então, por exemplo, eu tenho o direito de ter um ambiente com menos estímulo, né? Então, isso é uma tendência que o TDAH precisa se envolver e questionar, né? Porque assim, mas a questão maior é sobre
o diagnóstico, porque o que acontece? Nos adultos, por exemplo, na criança ainda hoje é mais fácil, você tem inúmeros profissionais neurologistas e psiquiatras, né, que trabalham com TDAH, então fica mais fácil essa orientação. Mas e no adulto? Né? Então, assim, no adulto, esse direito, ele tem que estar bem consciente mesmo. Então, assim, você tem direito a uma sala especial para fazer um concurso, se for o caso, ou extensão do tempo. Você tem direito, por exemplo, igual eu falei sobre uma sala, um ambiente de trabalho especial, um ambiente de trabalho sem muito estímulo para que você possa desenvolver. Né? O TDAH, ele tem uma preocupação com a atenção, né? Muitas vezes, mesmo tendo hiperatividade mental. Então, você tem que olhar para o que ele tem para verificar sobre esses direitos. É muito diferente do TEA, né? Que é o autista, porque o autista hoje ele já é enquadrado como um deficiente, então ele já entra ali nos direitos do deficiente, que são muito mais amplos, né? O TDAH não. Então, ele tem direito, por exemplo, a criança, ela tem direito a um acompanhamento psicopedagógico, que é necessário, muitas vezes. Então, vai depender muito da situação dessa pessoa, né? Dessa criança, ou desse jovem, ou desse adulto, para a gente identificar, assim, qual que é exatamente o direito que ele tem, né? Nesses aspectos. Por exemplo, quando é diagnosticado na criança, né? Na fase da criança, está estudando, a mãe tem que levar um especialista para diagnosticar, levar o relatório na escola, para a escola começar a ter, né, esses cuidados com a criança, né? Isso. E no adulto, como é que isso funciona nas empresas privadas? É conscientização. Né, envolve muita conscientização. As empresas, quando elas são grandes, né, elas já têm um olhar, talvez você saiba mais até que eu, por causa dessa questão de envolver no marketing dentro de uma empresa, né, ela já tem um olhar maior para o seu empregado. Ninguém quer um empregado que tenha o tempo todo um atestado médico, nada disso. Então, ele já tem um olhar para isso. Se o adulto ele tem um diagnóstico e pode utilizar esse diagnóstico para benefício, para ter mais rendimento melhor, ele tem que falar. E normalmente não é isso que acontece, né? Não. Muitos não têm diagnóstico e muitos não querem dizer sobre isso, né? Por isso que é muito diferente na infância, né? No caso da minha filha, por exemplo, eu já tinha os sintomas, né? A gente já via isso, mas eu diagnostiquei mesmo na fase adulta, quando a escola me chamou por causa dela. Embora eu, como fonoaudióloga, eu melhorei muito tratando meus pacientes, entendeu? Na época. Então, assim, eu fui me evoluindo com o tempo por causa da fonoaudiologia, né? Tratando distúrbio de linguagem, aprendizado. Entendeu? Que isso, eu tô pensando aqui, quando você estudou, você não sabia que tinha, seus pais não sabiam que você tinha. E eu tô pensando quão desafiador foi essa etapa para você. Foi muito, porque assim, era praticamente todo ano recuperação, todo ano a professora, a coordenadora me chamava, era aula particular frequente. Então, assim, era muito difícil, só que eu sempre fui muito determinada. Então, minha mãe fala assim que isso me ajudou muito a superar essas coisas. Eu falo com minha filha, você não pode olhar o TDAH como um obstáculo para você, não. Você tem que olhar ele como uma porta de superar qualquer coisa. E mesmo porque quem tem TDAH, eles falam e tem estudos sobre isso, sobre a questão da inteligência, né? Essa inteligência múltipla, essas questões que favorecem muito, né? Talvez dependendo do profissional. Sim, assim, você falou nas empresas grandes, né? Tem duas, eu denomino duas categorias de empresas. Tem aquelas empresas que só visam o resultado. E que tratam, né, os colaboradores, nem falo funcionários, que esse termo para mim é terrível, como pessoas que colaboram ali para o resultado, mas só pensam naquilo. Então, assim, levam o funcionário ao estresse, à exaustão, e às vezes ele tem o TDAH mesmo, mas ele não vai compartilhar, porque ali pode ser um fator de decisão, né, de desligamento.
E tem outras que são mais humanizadas, né, que o RH, ele se preocupa com o funcionário, então ele gera um ambiente, às vezes um trabalho híbrido, né, tem uma sala um pouco mais, né, mais tranquila, mais, não vou dizer separada, porque isso também causa, né, distanciamento social ali, e pode causar um bullying, né, um preconceito. Mas, assim, tem um cuidado maior com esse colaborador. E ele realmente, ele produz muito mais, porque eu brinco que gente feliz não dá trabalho. É porque o TDAH, ele tem foco. No que ele gosta, ele foca naquilo e vai. Então, não tem problema quanto a isso. Às vezes as pessoas falam assim, no TDAH não foca em nada, mas foca quando ele gosta de alguma coisa, ele foca naquilo e desenvolve muito bem, né? Agora, quando ele não quer, não gosta, aí vai procrastinar, aí vai ter uma série de coisas que vai tirar esse foco dele, né? Dessa atividade. Então, é importante o adulto, por exemplo, entender realmente o que de fato, ele gosta de fazer, que te traz atenção, que vai te fazer uma pessoa melhor, tanto profissional como na vida. Aí eu falo que é a questão do autoconhecimento, né? A gente se autoconhecer, saber o que a gente gosta, o que não gosta, o que é bom, o que não é bom. Se eu procrastino ou não procrastino, porque às vezes, né, pode ser um diagnóstico de TDAH. Às vezes eu acho que eu tô procrastinando, me sinto mal porque eu sou preguiçosa, né? A gente ouve muito falar isso. E às vezes, muitas vezes nem né? Às vezes é porque a pessoa não procurou um médico, não tem um diagnóstico, e aí ela não vai saber conviver com aquilo, né? Por isso que é importante fazer terapia, né? Quem tem TDAH tem que fazer terapia. Tem que se conhecer nesse sentido. Acho que todo mundo, Cis. Tem gente que fala assim, eu não preciso, mas eu, como terapeuta de alta performance, eu também sempre estou fazendo alguma coisa. Já suspeitei que eu tenho, que eu tivesse. Mas, assim, as pessoas não gostam que eu fale sobre isso. Mas eu tava pensando em investigar realmente. Porque meu cérebro, ele é multi, sabe? Eu penso numa coisa, eu penso em outra. Eu tava lá tranquila com minha agência de marketing. Aí falei, não, eu preciso criar um podcast, criei o podcast, depois entrei nessa sociedade do Frases que Inspiram, que é de amor próprio, realmente, assim, mais voltado para mulheres, para o autoconhecimento, e, assim, não paro, não consigo parar. Mas você consegue executar o que você planeja. Consigo executar. Pois é. Aí é diferente, um pouquinho diferente. Muitos não conseguem, só ficam naquele plano do pensamento, entendeu? Entendi. Pensa, vou fazer isso. Às vezes faz, às vezes vai, mas não dá continuidade. Porque esse foco que é tão necessário não tem por causa disso. Entendeu? E entrando numa outra seara aqui que é muito importante, prestadores de serviços. Tanto da área de saúde, né? Acho que pode ser geral isso. Um contrato bem feito, ele pode te tirar de um problema muito grande? Pode, com certeza. Contrato é vida. Hoje, as regras, elas ocorrem por meio de contratos. Por mais que não seja um contrato escrito, né? Hoje, o casamento é um contrato, né? E você não escreve sobre suas obrigações perante o outro, ou vice-versa. Então, assim, o contrato, ele te faz ter, não só proteger alguma coisa, mas te ter claridade dessa relação jurídica, dessa relação que você vai ter com o outro. Então, é importante, sim, o contrato, ele vai determinar o que você precisa fazer, o que o outro precisa fazer, quais são suas competências, quais são quais são suas obrigações, o que você pode ou que não pode ser feito. Por exemplo, uma consequência penal, né, que os contratos têm. Então, é fundamental que você tenha o contrato para que isso te proteja. Um exemplo que foge um pouquinho da área da saúde, né, dos profissionais, por exemplo, que é muito comum para as pessoas no dia a dia, contrato de locação. Você vê que contrato de locação, você tem uma questão que muitos falam sobre IPTU. Quem paga IPTU, quem não paga. Isso tem que estar determinado no contrato, senão gera ambiguidade. E isso vai gerar uma confusão entre inquilino e proprietário. Então, o contrato, ele vem para isso, para esclarecer, falar das suas obrigações, se você não cumprir, quais são as penalidades.
Então, para ajeitar, ajustar essa relação que está se formando ali naquele momento. No profissional da saúde, por exemplo, é muito importante quando você é prestador de serviço, não só de saúde, mas qualquer outro prestador de serviço, né? Para você determinar suas horas de trabalho, quais são as suas obrigações, por exemplo, com o INSS, quem que paga, quem que não paga. Por exemplo, você tem o profissional liberal, muitas vezes não tem férias. Eu ia te perguntar quem é PJ, né? Pois é, então você tem que pôr isso no seu contrato, você tem que já combinar com quem vai te contratar o que você quer. Então, se você quer tirar férias, quanto tempo. Então, isso tudo tem que estar lá dentro desse contrato. Você vai ser remunerado, se não vai. Exatamente. Realmente, os contratos, eles regem, né, os direitos, os deveres de ambas as partes, né? E eu vejo que é uma dor muito grande, assim, eu trabalho com empreendedores, né? Muitos também são da área da saúde e, às vezes, não tem nem o prontuário. Nem o prontuário do cliente, do paciente, né, do paciente. E aí eu sinto que a pessoa pensa assim, não vai acontecer nada não. É sempre assim. Não vai acontecer nada não. Eu falo que quando não tem contrato, né, bem feito, um contrato lá que vai trazer todas essas obrigações, essas questões, quando tem a questão do litígio, aí o caldo já entornou, não tem o que fazer, né? Aí a gente vai para a questão das leis, porque se o contrato não está abraçando, né, abarcando alguma questão, a gente vai ter que fugir dele para ir para uma questão legal. Né? O que a lei fala sobre isso? Então, realmente é muito importante essa questão do prontuário, tem que estar escrito, tudo isso é importante ter registrado, né? Sim. Eu estava pensando uma coisa que até esqueci, depois eu vou te perguntar. Mensagens do WhatsApp, porque normalmente os profissionais de saúde costumam conversar muito com seus pacientes, né, por mensagem, às vezes não utilizam os meios formais, né, da clínica, da empresa, por facilitar a comunicação. Essas conversas no WhatsApp, elas podem ser usadas, né, como prova? A gente tem que fazer uma ata notarial, que eles falam, né, levar no cartório para confirmar se aquelas mensagens são verdadeiras ou não. Né? Isso é uma prova unilateral, né? Embora tenha uma mensagem que foram trocadas pelas duas partes, quando eu levo isso para um juiz, por exemplo, para o meu processo, eu estou trazendo uma prova unilateral, que pode ser muitas vezes desconstituída naquele processo, né? Mesmo tendo uma ata notarial. Então, assim, é possível sim usar dentro dessa conversa, usar isso como prova, é possível, mas tem que ter assim todo um certo cuidado, uma análise do caso para poder falar assim que essa prova, essa conversa que foi feita vai valer ou não, sabe? Então é melhor registrar, fazer um contrato, né? O melhor procurar um advogado, fazer um contrato fechadinho. Olha, eu vejo assim que eu trabalho também muito com dentistas, né? Dentista é assim, faz lá seu plano, seu atendimento, na folha lá que ele está atendendo, ele coloca o preço do tratamento, entendeu? Não tem uma formalidade, né? Não. Então, assim, isso é uma atenção que o dentista tem que ter, de formalizar isso. É um tempinho que vai gastar a mais, que é tão necessário que vai resguardá-lo por um processo futuro, entendeu? Eu já trabalhei com dentistas e, assim, se eles soubessem que é 1, 2 folhinhas, que é meio padrão, né, os termos, principalmente que eu vi em cirurgia, né, e a parte também de cirurgia e estética. A parte estética, periodontal. Tem que ter aquele termo, gente, tem que ter, porque senão, assim, as pessoas realmente, se ela não tiver o resultado esperado, ela vai levar, né, na justiça. E é uma ciência biológica, a gente não sabe como que cada corpo vai reagir. Exatamente. Né? Então, assim, eu que acompanhei, eu vi às vezes o desespero dos dentistas, desespero assim, quando tinha uma infecção, alguma coisa, né, que tinha que fazer algum abscesso. Por quê? Porque é algo muito sério, né?
Então, a gente sempre perguntava, assinou o termo? E não só assinar o termo já é uma garantia de que vai dar tudo certo. A responsabilidade do profissional da saúde, ela envolve 3 questões. Se ele agiu na ação ou omissão, ou seja, ele agiu ou ele deixou de agir. Então, é uma ação ou omissão em relação àquela atividade que ele está realizando. Se ele agiu com negligência, imprudência e imperícia. São 3 coisas que a gente analisa para ver se o médico ou o profissional de saúde, igual o dentista, ele tem responsabilidade sobre aquele caso. Então, se ele agiu com negligência, né, ele não deu aquela atenção que deveria, ou ele agiu com imprudência, né, muito afoito, muito rápido, não fez os exames, por exemplo, que eram necessários para saber se faz ou não a cirurgia, ou com imperícia, que está relacionado com a técnica, né, de trabalho, né, a capacidade de técnica. Então, são 3 fatores que a gente analisa para saber se teve algum problema ali e que esse problema gerou aquele resultado. Então, não só o fato de assinar um termo de consentimento informado, que tem muitos que usam termo de consentimento livre e esclarecido, né? Mas o correto mesmo é termo de consentimento informado, que a gente não está envolvendo pesquisa, né? Então, o certo é assinar esse termo é uma garantia que vai favorecer a esse profissional, mas não necessariamente é o que vai livrá-lo de uma ação por causa de um erro, né, do profissional da saúde. Sim, então tem que observar isso tudo. Eu vi questões da pessoa às vezes chegar com pressão alta, e no caso a gente mandar voltar, não fazer cirurgia, porque realmente, né, exatamente. Ou às vezes a pessoa tinha como é que fala? Alergia à penicilina, né? Então a gente pedia também um relatório médico. Realmente eu acho que aí vai, né, de cada clínica, de cada profissional para profissional, mas é importante ter esse cuidado consigo, né, e com o outro também, né, Cícero? E é engraçado porque a judicialização da saúde, ela está aumentando muito, já aumentou muito, mas muitos que eu vejo na minha vida, assim, na área da saúde, é o seguinte, que às vezes é só um detalhe que não faz entrar na justiça. Por exemplo, um cuidado do profissional de pedir desculpa, de tentar resolver, mas às vezes a arrogância é tão grande que impede de ver isso, né? Então, um acolhimento que eu faço, e quando eu entendo que apenas isso poderia resolver a questão, naquela época de sofrimento e dor, e não é o que acontece. Pelo fato até mesmo de um dos fatores que você falou sobre de ter muitos clientes, de ter muito, né, ação assim. Então, é uma questão que fica aí para reflexão mesmo dos profissionais. Sim, e assim, tendo uma orientação, né, jurídica, alguém que a pessoa possa contar para perguntar, faz toda a diferença. No caso, lá a gente tinha. E aí a gente ligava pra pessoa, pedia pra ir de 2 em 2 dias, dia a dia. Então, assim, só, igual você trouxe, né? Só esse cuidado, pegar o telefone de casa, ligar pra casa, saber como é que tá, conta de febre, diminuir o inchaço. Tô dando caso de dentista, né, que eu já conheço. Já fiz muitas vezes isso. Então, assim, esse simples fato evita muitos processos, né, judiciais. As pessoas querem ser vistas. Exatamente. Elas querem atenção. Cuidado. E aí, Cícero, entrando numa questão aqui, assim, foi depois da pandemia, né? Você preferiu atender de forma online, não é isso? Isso. E como é que você consegue? Aqui a gente tá, né, em tete-a-tete, é diferente o presencial, mas como que você consegue trazer, assim, mostrar para o cliente confiança no seu trabalho e proximidade, assim, nesse modelo virtual? Ana, esse foi a maior preocupação quando eu fui pro virtual, porque quando eu divorciei, quando eu falo divorciei da minha sociedade, porque é um casamento mesmo, quando eu separei a sociedade e me vi numa situação assim, será que eu invisto, não invisto, continuo com o escritório físico ou não? Eu falei assim, eu vou tentar mesmo essa questão virtual. Então, foi uma preocupação e que eu fui vendo que isso pode ser muito mitigado, né, reduzido, quando o cliente começa a ter confiança no seu trabalho. Então, é muito importante que a gente, né, mesmo virtualmente, a gente tenha uma escutativa, a gente tenha esse acolhimento de entender mesmo e de compreender o que o outro está sentindo.
de mostrar para ele todas as possibilidades. Então, isso tudo vai estreitando mesmo essa sensação de que não está muito próximo, de proximidade, sabe? Então, era uma coisa que eu, como profissional assim, do direito, eu senti na hora que eu fui fazer essa mudança, sabe? Então, nem foi depois da pandemia, foi logo assim depois, foi do ano passado para cá, que eu fiz isso e senti. E conversando também com colegas que fazem tiveram essa mesma trajetória, entendendo como que deve ser essa minha ação perante isso, sabe? Para que a gente não afaste, né? Mas a gente consiga trazer para mais perto. Sim, e o direito ainda tem a questão de não poder, né, oferecer uma consultoria, né, gratuita. Tem vários pormenores, né? Eu te perguntei isso porque nas minhas mentorias de posicionamento, são vários profissionais mulheres e algumas precisam realmente, tem uma advogada. Então, ela precisa realmente mostrar que ela se importa. Então, assim, o que a gente, né, você compartilhou, essa empatia que você tem com o cliente, de mostrar as alternativas. Então, você mostrou que você fornece o seu tempo para esclarecer todas as dúvidas que ele tem e ele, né, juntamente com você, vai escolher a melhor opção. E eu sempre falo isso, não faça reuniões correndo. Não marque 3 reuniões de 20 minutos, sabe? Porque do outro lado da tela tem uma pessoa, sabe? Que tá ali contando com você para poder resolver, né, a dor dela. E é assim, né, igual você falou, a gente não pode dar uma consultoria gratuita, né? Às vezes, no primeiro momento que a gente tem com o nosso cliente, com o possível cliente, né, vamos dizer assim, é mais difícil a gente ficar falando quais são as estratégias que pode ser feito, né? Por causa, muitas vezes, esse primeiro contato não tem como a gente pagar, a gente quer entender se realmente tem viabilidade ou não esse processo. Então, assim, eu acho que o difícil está aí, de manter esse cliente ali, sendo que você não pode também expressar, falar tudo que você... Então, assim, é um jogo, assim, de muitos detalhes que a gente tem que se atentar quanto a isso, sabe? Porque a gente perde por causa disso. Eu vejo que é complicado, assim, e a pessoa não entende, fala assim, ela quer me cobrar para poder me fornecer informação, mas não é. Realmente é regido pela OAB, né? Vocês têm que seguir e tal. Antigamente, no início da minha carreira jurídica, eu fazia isso. Ia lá, era presencial, mas eu ia lá e conversava com o cliente, às vezes eu cobrava atendimento e fornecia tudo. O cliente saía dali e ia buscar com o outro. Entendeu? Eu brinco, é feio, mas eu falo assim, esquentou marmita, né? Você gastou o seu tempo, você doou o seu tempo ali, aí ele foi lá e foi em outro. Mas quando tem confiança, Cissa, não adianta. O cliente, o paciente, ele volta em você. Então, assim, eu sempre falo isso, passa confiança, passa acessibilidade, passa... Tem essas pessoas que não tô sem telefone, mas assim, que não disponibilizam o telefone, que não respondem mensagem. Então essa questão do telefone também é muito complexa. Quando eu pego um cliente, eu já falo, se eu não te responder, pode mandar interrogação, porque às vezes vai lá para baixo, eu vou lá, depois mas eu nunca vou deixar de te responder. Né? Porque às vezes o dia a dia, então você tem que mostrar para ele que se importa com ele de alguma forma. Sim, que acompanha o caso dele, dá notícias do caso dele, né? Eu acho que é muito importante. E você até me contou um pouquinho que você é muito ligada à espiritualidade, né, Cissa? E isso tá intimamente ligado aos seus atendimentos, né? Sim, a espiritualidade, a fé, eu falo assim que ela é um alicerce, ela é o que nos sustenta. Então, assim, quando eu vejo a espiritualidade, ela me possibilita entender o seguinte, que existe um propósito por trás desse caso, entendeu? Existe algo que se você não consegue resolver, é porque não depende de você. Então, a gente tem que liberar muitas coisas que não dependem da gente. Então, a espiritualidade, né, a espiritualidade é um pouquinho mais ampla, vamos trazer assim, que é a religiosidade, mas ela me possibilita ver
os meus casos, até minha vida pessoal, de uma forma mais diferente, né? Então, quando eu estou numa audiência muito difícil que eu tenho que fazer, eu rezo, eu peço para ter claridade, para ter uma forma do outro me entender, né? Então, assim, são essas coisas que a espiritualidade te possibilita. Então, eu falo, sem ela, eu não estaria, assim, né, vivendo na advocacia, porque a advocacia não é uma atividade fácil, né? Ela demanda muito da gente, sabe? É muito estressante e é muito preocupante também, porque é a vida do outro, né? Ainda mais direito da saúde, né? Eu vejo, assim, e tem uma pressão muito, muito grande, né, em cima do advogado ali de ganhar causas, quantas causas você já ganhou, né? Tem essa pressão, essa prova social. E além da fé, né? Se sustentar, você falaria que tem outras coisas que te sustentam hoje? Por exemplo, família, né, me sustenta. Os amigos, né? Eu acho que é um conjunto, né, de coisas que te fazem estar bem para que você consiga exercer, por exemplo, sua profissão, né? Quem, por exemplo, faz concurso público, precisa ter uma cabeça tranquila, ela precisa ter tranquilidade para poder estudar. Então, quem que vai ajudar isso a ela? Né? Então, ela é um conjunto de coisas. Precisa da família que vai segurar a barra financeiramente, ou estão com seus filhos, né? Sim. Então, tudo isso é algo que deve ser levado em conta, que eu levo, pelo menos na minha vida, assim, profissional. Se não tem quem te ajude, como que você faz? Esse apoio é essencial. É essencial. Né? Mesmo que você não peça, você sabe que você pode contar se você precisar, né? Exatamente. É como se fosse realmente um tripé mesmo. E, Cissa, como é que você enxerga assim, o futuro da advocacia na área da saúde e do direito médico? É igual eu falei, futuramente. A saúde, a judicialização da saúde, ela cresceu muito, né? Então, não tem como a gente dissociar mesmo, sabe? As doenças estão aí, as doenças mentais principalmente, sabe? As pessoas estão adoecidas. E isso envolve um prejuízo das relações, né, entre as pessoas. Então, a judicialização, ela está aí muito baseada também nessa questão da saúde. Então, assim, a pessoa que não se cuida, sim, é fato que isso vai gerar um conflito. E em relação ao direito médico da saúde, muito maior, né? Se a gente não tem essa noção, essa empatia, esse cuidado, seguramente o reflexo disso vai ser no judicial. Então, aumenta muito, né, e já está aumentando muito a judicialização na saúde. Eu acho que falta de informação, isso está mudando um pouco, mas ainda assim tem, né, muita falta de informação, falta de cuidado, tudo isso que a gente falou aqui são características que geram esse aumento da judicialização. Eu falo que é a falta da comunicação clara. Da comunicação clara e precisa. Perguntar para o seu paciente, para o seu cliente, né, que eu sempre ensino. Você entendeu? Fazer pequenas afirmações ao longo da conversa para ver se ele entendeu mesmo, sabe? Se ele está ciente disso. Isso diminuiria bastante os casos, né? E seria bom. Mas eu acho que também ter um auxílio, né? No que a gente não sabe de tudo, né, Cícera? Não. Então, assim, por exemplo, eu sou economista, alguma coisa de gestão, eu sei, já trabalhei muito, tá. Agora, parte de contabilidade, eu não sei. Então, assim, eu vou delegar para alguém que sabe, para alguém que é bom nisso, né? Parte jurídica, eu também, eu sou aspirante ali, né? Assim, mais ou menos, um pouquinho do que eu vejo e tal, mas não sei. Então, assim, a parte jurídica das minhas empresas, um advogado cuida. Então, assim, é reconhecer também no que a gente é bom, né? Por exemplo, profissional da saúde ali, e ele delegar as outras partes. Venda, pode ser venda, pode ser pós-venda, pode ser a parte, né, de assessoria jurídica também, que é muito importante. Eu não fico sem contador e advogado. Não pode. Assim, são muitas facetas, né, dentro de um negócio, né? Então, você tem muitas pessoas para poder te auxiliar. E não dá para fugir disso.
Senão você não trabalha também. Não dá. Né? Você não consegue exercer seu trabalho, sua função. Não tem jeito. Aqui no Brasil é assim. A gente precisa desse apoio de várias áreas para a gente poder crescer. Claro que a gente pensar financeiramente, isso pode ser um obstáculo, né? Mas é necessário, né? Eu brinco que são meus 300. Tem aquele filme, né? Os 300, que é a tropa. Eu falo com meus 300. Contador e advogado estão ali comigo. São os meus 300 que estão ali de linha de frente. Fala, Ana, pode, não pode. Ana, faz assim, não faz assim. Ana, conversa dessa forma. Uma comunicação não violenta. Tenta resolver de forma... uma arbitragem, realmente, né? E eu vejo que isso é muito importante. Agora, assim, vamos direcionando pro final, porque senão a gente começa aqui a conversar a tarde toda, a manhã toda, a noite toda. O paciente, ele pode processar o médico pelo resultado que ele teve, que não foi esperado? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito, né? Ter resultado ou não, não necessariamente é um erro, né? O que a gente faz, igual a gente falou anteriormente sobre essas questões da responsabilidade do profissional, a gente tem que identificar se de fato ele foi responsável por aquele resultado. Então, eu não gostei dessa cirurgia que foi feita aqui em mim porque ficou, sei lá, um pouquinho torto, sei lá, e já é normal ser assim. Então, essa análise não dá para saber assim, se eu não gostei, eu vou judicializar, vou requerer, não. Isso, de fato, isso é mentira, não tem como. A gente precisa entender qual que é a responsabilidade desse profissional e se, de fato, essa responsabilidade gerou aquele resultado que foi danoso ao paciente. Às vezes uma conversa ali, né? Já resolve. Já resolve bastante, né, as coisas. E assim, você tem profissionais e profissionais do direito. Tem profissionais que não vão ter essa atenção de falar assim, olha, isso de fato não é um caso de erro médico ou erro de profissional da saúde. Então, tem que ser claro nesse sentido para a gente também não trazer o judicial do jeito que tá. Por isso que os processos não andam. Sim, exatamente. Não andam. Demoram anos. Isso. E, Cissa, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Mesmo assim, pensando na Cissa lá do passado, você tem uma mensagem para quem está começando agora, está recalculando sua rota? O que você poderia falar? O que você deixaria? Se eu pensasse em mim no passado e voltasse atrás, assim, eu iria falar com ela assim, que a gente tem que fazer independentemente se tá bom ou não. A gente tem que se arriscar, tem que fazer com o que a gente tem. Porque um movimento, ele vai direcionando para a melhoria. Então, assim, se eu pudesse falar um pouquinho comigo lá atrás, eu ia falar assim, faça. E que tudo que eu vou vivendo, na verdade, não vai ser um obstáculo para mim, vai ser algo que vai me tornar a pessoa que eu sou. Entender isso, sabe? Entender o que eu passei, isso me tornou o que eu sou hoje. Então, esse eu acho que seria talvez a mensagem que eu passaria, principalmente para as mulheres, que é entender, deixar fluir, né? Não ficar presa ao passado, mostrar que isso foi algo que te trouxe de bom, né? Para o que você é hoje. Te trouxe um aprendizado, né? Um aprendizado. Eu brinco que o passado, ele não define ninguém, e nem um diagnóstico, né? Ele não define uma pessoa. Não. Então, tem hora que eu penso, paro, fecho os olhos e eu tento me tratar com mais carinho. Sim. Sabe? Não me cobrar tanto, porque eu sei a minha trajetória. Não foi fácil chegar até aqui. Então, você falou muito lindo. Isso é autoconhecimento, né? E a gente precisa disso. Eu, por exemplo, o tempo todo eu estou me vigiando quanto a isso, né? Senão a gente se cobra e acaba não saindo do caminho, né? Exatamente. E não fazendo o que a gente tem para fazer de melhor, que realmente é transformar a vida das pessoas. Não é clichê isso, né? Não. Não é clichê. Não é mesmo. A gente tem que servir, né? A gente tem que ajudar. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para servir. Pessoal, chegamos ao final desse episódio incrível. Foi uma aula. E eu te convido a enviar esse vídeo para seus amigos, seus familiares. Se você
não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse episódio e muito obrigado por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo.